Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor Jesus, meus queridos. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar cada um de vocês, a cada um que vai estar assistindo esta videoaula. Presbítero Sérgio Moreno, hoje estamos com a lição de número 7. A responsabilidade é individual. Glória seja dada ao Senhor. Você que vai assistir essa aula, dá o seu joinha, dá o seu like, ajuda a compartilhar para que essa palavra possa chegar a mais pessoas, para que essa palavra possa alcançar mais vidas em nome de Jesus. Esse é o nosso propósito, de transmitir a lição da Escola Bíblica Dominical e, sendo assim, podendo alcançar mais vidas, mais pessoas. Hoje, irmãos, vamos falar de um assunto, de suma importância, não que os outros não tenham sido, mas nós chegamos a um ponto a qual nós vamos tratar sobre a responsabilidade, ela é individual, E nós ouvimos muitas coisas, ouvimos muitas falatórios, de maldição, de hereditário, mas o que a Bíblia diz sobre isso, O que a Bíblia diz sobre maldição hereditária, ela existe, a maldição ela existe, porque uma vez que nós aceitamos Cristo Jesus, quebra-se toda a maldição, nós agora somos uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia. O texto áureo da lição diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel 18, versículo 20. Então, dentro desse texto áureo, quem vive em pecado é que será castigado com a morte. Então não tem isso de que o meu filho vai pagar pelos meus pecados ou eu vou pagar pelos pecados de meu pai, não. Aquele que pecar, o pai não levará a maldade do filho e nem o filho a maldade do pai. A justiça do justo ficará sobre ele, mas a impiedade do ímpio cairá sobre ele. O filho não sofrerá pecados do pai, o pai não levará pecados do filho. O justo será recompensado. Nós vamos ver que dentro dessa responsabilidade individual existe uma recompensa, e essa recompensa ela cairá sobre tanto contra o justo, tanto contra o ímpio. Vai ser julgado, nós vamos ser julgados, nós vamos ser condenados naquele grande dia, mas nós vamos ser castigados de acordo com a minha conduta, uma vez ímpio, uma vez no pecado, uma vez na prática que abomina a palavra de Deus, virá sobre mim, o pecado virá sobre mim a morte. Responsabilidade diz respeito à condição, a condição ou qualidade de alguém em ser responsável. É pressuposto que este ser responsável tenha capacidade de consciência quanto aos atos que pratica voluntariamente, ou seja, que consiga saber antes de agir as consequências da sua vontade. É impossível, É impossível eu e você cometer um certo pecado ou qualquer tipo de pecado sem saber que as consequências vão acontecer. Se nós pegarmos uma criança até determinada idade, ela vai fazer aquilo que você manda ela fazer, porque ela não tem consciência, ela não entende o perigo, Ela não entende, não consegue ver até onde vai, ela não tem uma noção do perigo que está ao seu redor. Então ela pode cair, ela pode se machucar. Por quê? Porque ela acredita naquilo que foi mandado ela fazer. Mas quando vem para nós, e isso aqui nós tratamos dentro da palavra do Senhor, para nós que conhecemos por muitas das vezes a palavra, porque quem não conhece a palavra, diz a palavra do Senhor, que o Deus deste século cegou o entendimento do mundo, e ele não leva em consideração
o tempo em que nós vivíamos no pecado, na escuridão, por não conhecer a palavra. Isso aqui é quando eu conheço a palavra, eu sei que a palavra, que o mandamento de Deus é obedecer a sua palavra, é andar na sua palavra, e eu resolvo caminhar no pecado, eu resolvo caminhar na impiedade. Vamos ver que o povo de Israel conhecia quem era Deus, sabia quem era Deus, ouviu falar, os profetas falaram, mas mesmo assim abandonaram, né? Entraram para o lado da impiedade. Então a responsabilidade, ela é individual, né? Aquele que pecar é que morrerá. Deus, ele é justo. E sendo justo, Deus, ele não vai inocentar o pecador e acusar o justo. Eu não posso pagar pelo erro do meu pai. O meu filho não pode pagar pelo meu erro. Uma vez salvo em Cristo Jesus, acaba-se toda a maldição, quebra-se toda a maldição. Nossas escolhas e ações para o mal, as decisões que tomamos não são frutos de uma determinação fatalista de Deus. Portanto, livre-arbítrio ou liberdade libertária é uma doutrina revelada nesta passagem, né? Nós vamos ver que dentro desta passagem nós vamos tratar sobre a fatalista, sobre a doutrina fatalista. Ah, mas aconteceu isso é porque Deus já tinha predestinado. Aconteceu isso porque Deus é que orquestrou tudo. Foi Deus que causou tudo isso. Não. O que acontece na minha e na tua vida, o que aconteceu com o povo de Israel, o que está acontecendo com a nação de hoje, são fruto das minhas escolhas, são fruto da escolha da sociedade, é fruto da escolha do homem. O homem tem um livre-arbítrio, Deus, ele não interfere. O problema da humanidade, o problema meu, o problema de muitos é que querem jogar a culpa em alguém. Foi assim desde o princípio, né? Quando Adão e Eva pecam, que Deus chega até Adão: Adão, por que você comeu o fruto? Por que você comeu do fruto que não era para comer? Eu não. A mulher que o Senhor me deste me incentivou a comer. Ou seja, ele coloca a culpa em Eva e posteriormente ainda acusa Deus. A mulher que o Senhor me deu. Eu não pedi para o Senhor me dar a mulher. Foi o Senhor que me deu. E uma vez que o Senhor me deu a mulher, ela me levou a praticar o pecado. Mas Eva, por que você comeu? A serpente foi quem me fez eu pecar. Então nós já vemos desde a criação, nós já vemos desde lá de trás, o homem procurando colocar desculpa e por muitas das vezes acusar até o próprio Deus. Nós estamos vivendo em um mundo de calamidade, nós estamos vivendo em um mundo a qual a vinda do Senhor está próxima, a qual Deus tem levantado homens e mulheres para pregar a sua palavra, mas mesmo assim a humanidade está, a culpa é de A, a culpa é de B, a culpa é de C. Não, a culpa é minha. A culpa é sua. A culpa é daqueles que não obedecem à palavra do Senhor, da humanidade que não obedece. Deus, ele não é injusto ou equivocado em seu juízo. Deus, ele não vai julgar, não vai condenar o ímpio, não vai condenar o justo. Ele não vai tirar a culpa do ímpio para colocar no justo, não. A justiça, ela vem conforme a necessidade de cada um, conforme o pecado de cada um. Não vai ser o meu filho que vai pagar, não vai ser o meu filho que vai pagar pelos meus erros, não vai ser eu que vou pagar pelos erros do meu pai. Aleluia! Verdade prática, para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, e isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Deus não determinou, e nós vamos ver dentro da palavra de Jeremias, que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio ou na morte do pecador, mas antes que este se arrependa e que tenha a vida eterna. Então Deus não predestinou, Deus não criou o homem para a morte, Deus não quer que a humanidade se acabe em seus pecados, não. Deus quer que a humanidade se volte para Ele, Deus quer que o homem se volte para Ele, reconheça que é pecador, reconheça as suas atrocidades, reconheça a sua impiedade e volte-se a Deus. Aleluia.
e volte-se a ele. O fatalismo é uma doutrina filosófica segundo o qual os acontecimentos operam independentemente de nossa vontade, né? Os quais não podemos escapar. O fatalismo contraria frontalmente o espírito do Antigo Testamento, do Antigo e do Novo Testamento, que enfatizam ser o homem livre para escolher o seu próprio destino. Fosse a fatalidade a lei da existência. Então, não tem esse negócio. O escritor, o estudioso Pierre Veron diz que o fatalismo é a doutrina que procura falsificar a assinatura de Deus. O que ele está dizendo aqui? É que tudo que acontece, todos os desastres que acontecem, a culpa é de Deus. O homem coloca a assinatura de Deus. Foi Deus quem fez, foi Deus quem causou, foi Deus quem criou. É a mão de Deus. Não, é a consequência do meu pecado, é a consequência das minhas escolhas, é a consequência da minha convivência. Aleluia. O tópico 1, a leitura bíblica em classe, eu vou deixar para você, por ser extensa, para nós ganharmos tempo no texto. Você pode acompanhar na hora que estiver assistindo a videoaula. Ezequiel capítulo 18, do versículo 20 ao versículo 28. E o texto, a introdução, o tópico 1 vai dizer sobre a máxima usada em Israel, né? O provérbio usado em Israel. O povo de Judá e Jerusalém estavam tão endurecidos de coração que ficavam cegos, né? Cegos em relação aos próprios pecados. Embora eles fossem idólatras, perversos, culpavam seus antepassados por sua condição. Nós vamos ver em 2 Reis 22, 21, 15. A lógica expressa nesse provérbio é: eles pecaram, comeram uvas verdes, nós herdamos a amargura dentre eles. O povo está numa idolatria, queridos. Nós vimos isso desde a lição de número 1. O povo está numa situação pecaminosa. O povo está vivendo um colapso de pecado, adorando falsos deuses. Mas eles estão assim, ó. A culpa são dos nossos antepassados, que comeram as uvas verdes e por isso nos embotaram. Hoje nós estamos pagando por causa dos erros dos nossos pais. E aí a palavra vai dizer não. Vocês estão pecando, vocês estão errados, mas está colocando a culpa nos antepassados. Os antepassados passou, agora somos nós. Os antepassados passou, né? De onde os ouvintes de Ezequiel tiraram a ideia de que Deus castigava os filhos pelos pecados dos pais, essa filosofia teve duas origens. Com uma interpretação incorreta daquilo que Deus disse em sua lei: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo 20, versículos 5 e 6. Provavelmente os israelitas tinham essa passagem em mente, né? No versículo 5 precisa ser compreendido à luz do versículo 6 e do versículo 5. O texto bíblico afirma que Deus castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração. Mas é preciso considerar também o versículo 6. Trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, se eu amo e guardo os meus mandamentos, eu não vou pagar pelos erros do meu pai. Se eu amo e guardo os mandamentos da palavra do Senhor, não tem por que eu estar pagando pelos erros dos meus antepassados. Se eu estou pagando algum erro hoje, é porque eu estou deixando de amar a palavra de Deus, é porque eu estou deixando de obedecer a palavra de Deus, é porque eu estou deixando de caminhar à vontade de Deus. É preciso observar o texto, né? O texto que apresenta uma linguagem figurada. Lemos uma hipérbole, uma figura que expressa exagero. O sentido do versículo 6 é esse: Deus tem grande alegria em abençoar. Afirma que Deus castiga os pecados dos pais até a terceira geração. Mas a vontade de Deus é abençoar. A vontade de Deus é trazer a bênção. O segundo ponto, uma concepção
errada do sistema sacrificial. De acordo com as leis que regiam o sacrifício, animais inocentes poderiam sofrer e morrer no lugar de pecadores culpados. Esse fator também deve ser contribuído para a construção equivocada desse provérbio. Nos dias de Ezequiel, a lei de Moisés não ensina nada sobre maldição hereditária. Então nós temos que ter um cuidado, né? Aplicando para a nossa vida o perigo das interpretações equivocadas. Em decorrência de uma má interpretação, os israelitas se apegaram a uma filosofia e a uma prática equivocada por Deus, né? Reprovada por Deus. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, vocês não citarão mais este provérbio em Israel. Ezequiel 18:3. A igreja que se prega a uma falsa doutrina certamente abraçará uma falsa prática. Hoje o que nós vemos muito por aí, né? Campanhas e mais campanhas de quebra de maldição hereditária. Ei, se eu aceitei Jesus, se eu aceitei Cristo, levantei a mão, aceitei Ele como Senhor e Salvador da minha vida, eu não tenho por que carregar maldição hereditária. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Uma vez que eu ando na luz, como na luz Ele está, tenho paz, tenho comunhão com Deus. Temos comunhão com o Senhor. Jeremias e Ezequiel trataram do assunto, né? Jeremias e Ezequiel tratam destes assuntos com muita clareza. A palavra profética em Jeremias é escatológica. A sensação de Jeremias, no capítulo 30, versículo 30 e 33, é o livro da consolação que não foi editado separadamente como Lamentações. Esta parte da profecia anuncia a restauração de Israel e de Judá e contempla o futuro glorioso da nação unificada. Este oráculo está, né, neste contexto, nos revela também a profecia do livro de Jeremias 31, 29 e 30. E esse contexto escatológico, que nunca mais será pronunciado em Israel tal provérbio popular, mas a proibição anunciada por Ezequiel é imediata. Então não existe mais esse provérbio, né? O profeta, através da palavra de Deus, ele está dizendo, ó, é proibido, né? A maldição, né, como quebra de aliança, não existe. Olha o que diz Deuteronômio 27, 15 e 26. Se vocês se recusarem a dar ouvidos ao Senhor, seu Deus, e a obedecer os mandamentos e decretos que Ele lhe deu, todas essas maldições os perseguirão e os alcançarão até que sejam destruídos. Isso aqui, irmãos, é para quem não ouve. Essa maldição aqui é para quem não obedece. Essa maldição aqui é para quem vai contra a palavra de Deus. Deus, ela é justo. Deus não abençoa e não concorda com o pecado do ímpio. Deus, ele vai contra tudo aquilo que é contra a palavra dele. Então, se eu estou fora da palavra dele, o que vem sobre mim, bênção? Não. O que vai vir sobre mim é maldição. Nós estamos, como falamos na lição de número 1, né? E essa profecia, essa lição que nós estamos estudando, ela é para os dias atuais. A nação está vivendo os últimos dias na terra. A nação está buscando ser abençoada uma vez que a igreja está dormindo. A igreja está procurando uma bênção antes de se voltar a Deus. A igreja precisa acordar e voltar o seu coração a Deus, se arrepender verdadeiramente a Deus, se converter dos seus pecados, se converter da sua idolatria. E idolatria aqui, eu vou dizer mais uma vez, é a igreja que tem colocado o homem como salvador do mundo. É a igreja que tem colocado o homem como percussor da nação. Como se os homens fossem resolver a situação da calamidade que se encontra no país hoje, ou que se está prestes a acontecer. A palavra de Deus, ela vai se cumprir. Queira você ou não, ela vai acontecer. Passará céus e terra, mas a minha palavra permanecerá para sempre. O que a nação precisa entender, que precisa se voltar para Deus, precisa se quebrantar diante de Deus, para que seja abençoado. E quem abençoa? Somente Deus. Tem poder para abençoar e amaldiçoar. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Gênesis 12, 3. Ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou e nem abençoar o que Deus amaldiçoou. Esta foi a mensagem de Balaão, que Balaão transmitiu. Balaque me trouxe desde Arã
o rei de Moabe me trouxe dos montes do leste. Venha, disse ele, amaldiçoai Jacó para mim. Venha, anuncie a condenação de Israel. Mas como posso amaldiçoar aqueles que Deus abençoou? Como posso condenar aqueles que o Senhor não condenou? Glória a Deus. Se Deus não te condenou, quem é o homem para te condenar? Se Deus te abençoou, quem é o homem para te abençoar? Mas quem tem poder de abençoar eu e você, quem tem poder de abençoar esta nação, quem tem poder de mudar o percurso desta nação, chama-se Cristo Jesus. Salvador, o único que pode mudar a nossa situação, o único que pode mudar a nossa vida. É quando eu e você se volta para Deus, se volta aos caminhos do Senhor. O tópico 2 sobre a salvação para todos os seres humanos, né? Refutando aqui mais uma vez o fatalismo. Fatalismo é o pensamento segundo o qual todas as coisas já estão irrevogavelmente determinadas, sejam boas ou más. Olha que interessante. O insensato arruína a própria vida e depois se ira contra o Senhor. Provérbios 19, versículo 2. É inegável a verdade presente nesta máxima bíblica. Os homens querem culpar a Deus por suas escolhas. O homem quer culpar a Deus pelas suas escolhas. Porque tudo que está acontecendo de ruim, porque tudo que está acontecendo de mal é Deus, né? O que mais se ouviu e eu ouvi nesses últimos dias é que Deus não ouviu a oração dos crentes. Deixa eu entrar um pouco nesse assunto. É que, mais uma vez, não lembro se eu repeti na aula passada, senão nós reforçamos. É que Deus não ouviu as orações do crente. Eu falei que Deus não ouve, na aula passada, todos os tipos de orações. Nós vamos ver dentro da Bíblia que nem toda oração Deus ouve, Deus recebe. Ou Deus está ali para responder, né? E interessante é dizer que Satanás, os poderes da treva, venceu a guerra contra Deus. Deus, ele não perde batalha. Eu nunca vi na Bíblia Deus perder batalha. Tudo que aconteceu, sim, é permissão dele, mas por causa do meu pecado, por causa do pecado da humanidade, por causa do pecado do homem, por causa da idolatria do homem. O homem se esqueceu que quem resolve é Deus. O homem se esqueceu que quem faz é Deus. O homem se esqueceu que o poder está nas mãos de Deus. E Deus deixa bem claro, a minha glória eu não divido com ninguém. Então tudo o que acontece sim é permissão de Deus. Só que Deus não quer isso para a humanidade. O que Deus quer para a humanidade é abençoar. O que Deus quer para a humanidade é que a humanidade se converta, é que a humanidade volte os seus olhos. Só que nós não podemos atrair o fatalismo a Deus. Colocar tudo o que está acontecendo à assinatura de Deus. Primeiro nós temos que olhar para nós, olharmos para a nossa sociedade, olharmos para a nossa vida, olharmos para a igreja de Cristo na terra e falar assim, o erro é meu. É porque eu estou errado. É porque eu estou no caminho errado, é porque eu estou caminhando de maneira errada. Rejeitamos o fatalismo porque o livre-arbítrio é uma doutrina bíblica. Entende-se por livre-arbítrio a liberdade que o ser humano tem de fazer escolhas, tornando-se consequentemente responsável por elas e por seus pecados. Isso aqui é lindo. E eu gosto, né? Porque a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Mesmo pecando, mesmo cometendo seus erros. Porque o que Davi tinha era uma humildade
de reconhecer o seu pecado. Eu costumo dizer, quando eu tenho a oportunidade de ministrar a palavra e quando eu ministro sobre a vida de Davi, é que Davi, que como rei, se nós formos olhar, Davi ele tinha autoridade de chegar para o profeta Natan, uma vez que o profeta Natan, aconteceu assim, 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 Davi, não, esse daí tem que morrer. Natan fala, não, esse é você, Davi, você que tomou a mulher de Urias. E o interessante de Davi naquele momento é que Davi, como rei, ou pelos pecados que Davi tinha cometido, Davi, na minha concepção, irmãos, dentro daquilo que eu posso ver, do poder que tinha sobre Davi, Davi poderia ter mandado dar fim naquele profeta. Eu não estou aqui para quem é você para vir se levantar contra mim? Quem é você para vir dizer algo contra mim? Eu sou o rei, eu mando, eu faço, eu quero. Não, mas Davi reconhece o seu pecado. E aí o salmista diz, não retire de mim o teu espírito, Senhor. Davi se volta a Deus. Davi se volta ao Senhor reconhecendo. O que a humanidade precisa nesses últimos dias é reconhecer o seu pecado, é tirar a trave, tirar as vendas, parar de colocar a assinatura de Deus em toda a fatalidade e entender que eu e você, nós temos escolha, nós podemos escolher tudo que nós vamos fazer, nós temos o livre-arbítrio para fazer o que eu querer. Eu só não tenho o livre-arbítrio para escolher as consequências do meu pecado. A consequência do meu pecado, ela vai acontecer. 1 Pedro 2,16 diz, pois vocês são livres e, no entanto, são escravos de Deus. Não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Eu costumo dizer que esse livre-arbítrio, eu particularmente entendo que o livre-arbítrio meu, ele acaba quando eu levanto as mãos e aceito Jesus como o Salvador da minha vida. Porque quem vai reger a minha vida agora é Deus. Quem vai controlar os meus passos agora é Deus. Eu estou entregando a minha vida a Ele. E uma vez que eu entrego algo a alguém, eu não tenho mais poder sobre ela. Uma vez que eu entrego algo a alguém, ele passa a ser o tutor daquilo a qual ele recebeu. Então Deus automaticamente, esse livre-arbítrio que Ele mesmo me dá, eu devolvo a Ele. Pronto aqui, Senhor, eu estou aceitando o Senhor, eu reconheço o senhorio de Cristo, o Senhor é o meu Salvador, então a partir de hoje, toma de volta o livre-arbítrio e rege a minha vida, controla a minha vida, direciona a minha vida. É isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos. O segundo ponto aqui, nós rejeitamos o fatalismo porque a responsabilidade ela é individual. Então não é uma fatalidade causada por Deus, não. Por causa minha, por causa da minha individualidade. Porque a Bíblia deixa bem claro, e nós vimos isso no início, aquele que pecar, morrerá. Rejeitamos o fatalismo porque Deus não é um roteirista perverso, foi o que eu acabei de falar, determinando tudo o que acontece de bom e tudo o que acontece de mal. Deus ele não é um roteirista perverso, não. Deus ele quer escrever a nossa história e Ele quer escrever bem escrita, Nós rejeitamos o fatalismo porque acreditamos na possibilidade do arrependimento e a salvação de todos os homens, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. É por isso que nós rejeitamos o fatalismo. O ponto 3, sobre a reação de Israel, nós vamos ver primeiramente Ezequiel repudia qualquer doutrina sistemática do pecado e retribuição que permitisse uma pessoa culpar outra por seu destino. Ou seja, nem a sentença de morte para a desobediência do ímpio, nem a promessa de vida para a desobediência do justo é inevitável. Então não tem como eu culpar ao terceiro. Ezequiel já elimina logo aqui, é individual, Segundo, Ezequiel repudia qualquer doutrina de segurança eterna e da destruição eterna que deixa uma pessoa cativa das decisões do passado. A Bíblia diz, no passado Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca das coisas, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Atos 17 e 30, Ele está ordenando para que todos, em todo lugar, se
arrependam. E terceiro, Ezequiel repudia qualquer doutrina que acuse Deus de ser sem escrúpulo, né? O seu universo moral funciona de acordo com as regras fixadas, as quais este texto de Ezequiel 18, do 1 ao 33, né, afirma incluir as seguintes. Primeiro, a pessoa que pecar morre por seu próprio pecado. Segundo, a retidão é expressa principalmente pela atitude certa, em vez de aceitação de uma certa. Terceiro, aqueles na posição de autoridade e aqueles com meios serão responsabilizados pela maneira na qual tratam os membros marginalizados da sociedade. O quarto, o comportamento passado de uma pessoa não necessita determinar o seu futuro de bem-estar. E o quinto, finalizando, Deus está do lado da vida para todos, em vez da morte para qualquer um. O que Deus quer é que todos se salvem. O que Deus quer é que todos tenham uma vida eterna. O que Deus quer é que todos se arrependam. Quarto, Ezequiel repudia qualquer doutrina de ministério que encoraja um profeta a proclamar somente o que as pessoas querem ouvir. Aleluia! Isso nós falamos na primeira aula, irmãos. Nós estamos vivendo o tempo, né, de uma profecia hoje, que os profetas de hoje, eles estão preocupados se eles vão agradar a igreja. Eles estão preocupados se eles vão ser ovacionados pela igreja, porque profetizar e pregar a palavra de Deus do jeito que a igreja quer, não é do jeito que Deus quer, e Deus vai repudiar isso. O profeta foi chamado para proclamar a palavra de Deus, né? Para promover a palavra de Deus, né? Um profeta não faz favor a ninguém ao prometer um sentimento de bem-estar quando alguém é governado pela lei do pecado e da morte. Para aqueles sob esta sentença não há substituto para uma chamada ao arrependimento, né? Então nós vamos entender nesta lição, né, qual é o sentido desta palavra, que o nosso sentimento de gratidão é indescritível. Como resultado de tudo que nós temos aprendido, hoje nós devemos refletir sobre as nossas escolhas e as nossas ações, pois a responsabilidade, ela é individual. Então reflita sobre a tua escolha, reflita sobre as tuas ações e reflita sobre tudo o que está acontecendo. E se nós temos autoridade, ou se nós temos autonomia para colocar a assinatura de Deus em todo o fatalismo que tem acontecido. Que Deus em Cristo Jesus possa te abençoar poderosamente e abrir o teu entendimento e o meu entendimento, que a responsabilidade ela é individual. Que aqueles que estão no pecado, que morrer no pecado, que continuar no pecado, o fim é a morte, e morte eterna. Mas para o justo que caminha na palavra, esse tem promessa de vida eterna. Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus, nos ajuda, compartilha esta videoaula, dá o seu joinha, dá o seu like, deixa o seu comentário, deixe lá o que precisamos melhorar, coloca lá as suas opiniões, nos ajuda em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus.